Akepino etoha, Kanarkuni petuleza, Sapalatu ikena. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse módulo, nós vamos falar sobre síntese, endereçamento e secreção de macromoléculas, com ênfase nas proteínas. E para falar dessa temática, nós vamos falar de duas organelas extremamente importantes para a funcionalidade celular, que são o retículo endoplasmático e o aparelho de Golgi. Esse tema é extremamente relevante porque com ele nós vamos entender como, por exemplo, os melanócitos, que são células presentes na epiderme, conseguem, por exemplo, sintetizar melanina e secretar essa melanina para os queratinócitos, que compõem a epiderme também. É uma temática importante também para a gente entender como é que se formam os lipídios que são secretados por glândulas sebáceas. Como que se formam as glicoproteínas que compõem o muco, presentes e liberados pelas células caliciformes no epitélio do intestino delgado ou no epitélio da traqueia. É importante também para entendermos de que forma que são sintetizadas as glicoproteínas que são secretadas pelas glândulas sudoríparas na síntese de suor e também de que forma, por exemplo, células do tecido conjuntivo, essas células que são fibroblastos, que são as células majoritárias presentes no tecido conjuntivo, sintetizam o colágeno, que é uma das proteínas mais importantes da matriz extracelular. Também é uma temática importante para a gente entender o funcionamento do pâncreas como órgão secretor de hormônios e secretor de enzimas digestivas. O pâncreas tem uma função exócrina e uma função endócrina, e em ambas as suas funções enquanto órgão, ele sintetiza macromoléculas proteicas. Na sua função endócrina, ele sintetiza insulina e glucagon, e libera esses compostos para a corrente sanguínea. E na sua função exócrina, o pâncreas sintetiza hidrolases e enzimas digestivas, sendo essas enzimas digestivas liberadas no duto, que vai ser secretado, então, na luz do intestino delgado. E para nós falarmos, então, dessa funcionalidade de síntese, secreção e endereçamento de macromoléculas, nós vamos começar falando, então, de uma das organelas que faz parte do sistema de endomembranas. O sistema de endomembranas é caracterizado, de maneira geral, pela presença de retículo endoplasmático, aparelho de Golgi, lisossomos. E hoje nós vamos começar falando sobre o retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático é uma organela que está dividida em duas grandes porções: o retículo endoplasmático rugoso e o retículo endoplasmático liso, também chamados respectivamente de granular e agranular. Se a gente observar esse desenho esquemático aqui, a gente visualiza que o retículo endoplasmático ele tem membranas compartilhadas à membrana externa do envoltório nuclear, e próximo ao envoltório nuclear a gente tem a porção rugosa do retículo endoplasmático, onde a gente pode visualizar uma estrutura morfológica de cisternas achatadas, e mais distante do núcleo a gente vê a porção lisa do retículo endoplasmático, que caracteriza-se morfologicamente pela ausência de ribossomos aderidos a ele e também por essa forma de túbulos. Então, o retículo endoplasmático liso ele tem uma organização que parecem vários tubos ramificando-se entre si. Então, se a gente observar esses outros dois desenhos esquemáticos aqui da extremidade, a gente pode observar morfologias bem distintas, onde o retículo endoplasmático rugoso tem lá um formato das suas cisternas mais achatadas e alongadas e vários ribossomos aderidos a essas porções, enquanto que o retículo endoplasmático liso tem a sua morfologia em forma de túbulos fundidos e ramificados entre si. E isso faz com que, quando observados em microscopia eletrônica de transmissão, eles sejam visualizados como duas porções bastante distintas. Do lado esquerdo, a gente observa em microscopia eletrônica uma porção do retículo endoplasmático rugoso e do lado direito uma porção do retículo endoplasmático liso. Observe que quando a gente vê o corte do retículo endoplasmático rugoso, a gente vê cisternas alongadas, bem achatadas, cheinhas desses pontinhos bem eletrondensos presentes aqui na
região voltada ao citoplasma nessas cisternas. Em contrapartida, quando a porção do retículo endoplasmático liso ela é cortada, um corte transversal, a gente consegue observar essas várias estruturas circulares que nada mais são do que os túbulos, né, observados em corte. Dependendo do tipo celular, o retículo endoplasmático rugoso ou o retículo endoplasmático liso são mais ou menos desenvolvidos. E isso diz respeito diretamente à função daquele tipo celular. Por exemplo, os fibroblastos, que são células do tecido conjuntivo que produzem muitas proteínas, como o protocolágeno, as glicoproteínas e os protoglicanos, são células que possuem bastante desenvolvido a porção do retículo endoplasmático rugoso, porque o retículo endoplasmático rugoso está diretamente envolvido com a síntese de proteínas que devem ser secretadas, que devem ser exocitadas da célula. Também as células escuras das glândulas sudoríparas produzem glicoproteínas. Essas células escuras das glândulas sudoríparas também têm o retículo endoplasmático rugoso bem desenvolvido. As células caliciformes, produtoras de muco em alguns epitélios, como nós vimos, o epitélio absortivo intestinal, o epitélio da traqueia, essas células caliciformes têm o retículo endoplasmático rugoso bem desenvolvido. E as células da porção exócrina do pâncreas, que produzem enzimas digestivas que bioquimicamente nada mais são do que proteínas, também têm alta quantidade de retículo endoplasmático rugoso. Em contrapartida, células presentes lá nas glândulas sebáceas, que produzem sebo, e células presentes na glândula adrenal e também nos órgãos reprodutores masculinos e femininos, produzem hormônios esteroides que são derivados do colesterol. Ou seja, esses tipos celulares têm uma grande quantidade de retículo endoplasmático liso. Por quê? Porque o retículo endoplasmático liso é a porção da organela responsável pela síntese de macromoléculas lipídicas. O retículo endoplasmático liso ele está presente, por exemplo, na região apical de células do epitélio intestinal. Então, se a gente observar esse desenho esquemático, a gente vê uma célula epitelial cheinha de microvilosidades, que dá uma funcionalidade e uma otimizada no processo de absorção dessa célula, e logo aqui abaixo a gente vê passando um vaso linfático. Quando a gente se alimenta de lipídios na nossa dieta, os lipídios são degradados pelas enzimas formando ácidos graxos. Esses ácidos graxos conseguem atravessar a membrana plasmática dessa célula epitelial pela sua superfície apical e internamente nessa célula o ácido graxo ele é capturado pelo retículo endoplasmático liso, o qual tem a função de empacotar esses ácidos graxos em uma partícula lipoproteica, denominada de quilomicron. Esses quilomicrons, por sua vez, são exocitados na região basal dessa célula absortiva e vão ser absorvidos lá pelos vasos linfáticos, que têm a função, então, de permitir esse trânsito dos lipídios provenientes da dieta até a corrente sanguínea. O retículo endoplasmático liso também é muito desenvolvido em células presentes nas glândulas suprarrenal ou adrenal e nas glândulas sebáceas. Por quê? Porque nesses locais existe uma grande produção de lipídios e derivados lipídicos. Então, se a gente observa num corte uma célula dessas glândulas, a gente vai observar essas regiões tubulares, né? Túbulos que a gente vê aqui onde eu estou destacando, túbulos mais alongados, ramificados, túbulos menorzinhos, túbulos maiores, que são consequência da estrutura morfológica do retículo endoplasmático liso. O retículo endoplasmático liso tem uma função importantíssima, então, na síntese de lipídios. Tanto os lipídios que vão fazer parte das secreções lipídicas, como é o caso dos lipídios das secreções de glândulas sebáceas e os lipídios que são secretados como hormônios pelas glândulas adrenal e pelas glândulas responsáveis pelos hormônios sexuais, o retículo liso também tem como função sintetizar as bicamadas lipídicas, formadoras da membrana plasmática. Então, se a gente observar esse desenho esquemático, o que a gente visualiza?
Em cinza, a gente tem a bicamada lipídica do retículo endoplasmático. Aqui embaixo está a região intracelular e aqui está a região citoplasmática. Diferentes enzimas que são necessárias para as sínteses, por exemplo, de esfingomielina, de fosfatidilcolina, de ceramida, de colesterol, estão presentes aqui na lâmina externa da membrana do retículo endoplasmático liso. E nessa região, então, chegam ácidos graxos. Esses ácidos graxos, então, são incorporados na bicamada lipídica do retículo endoplasmático liso. E por ação de uma série de reações enzimáticas, como transferases, aciltransferases, fosfatases, esses ácidos graxos vão sendo modificados e inseridos, por exemplo, numa molécula de glicerol, outra enzima que é uma transferase, capaz de transferir a cabeça colina para esse diacilglicerol, formando, por exemplo, a fosfatidilcolina. Mas é interessante você perceber que por este procedimento começam a ser formados vários fosfolipídios que vão sendo inseridos na face, na lâmina externa da bicamada lipídica que compõe o retículo endoplasmático liso. E isso vai gerar, obviamente, um aumento de tamanho dessa lâmina da bicamada lipídica. E isso seria incompatível com a estrutura da bicamada lipídica. Então, se a gente olhar esse desenho esquemático, a gente vai falar aqui primeiro dessa letra A, que está falando sobre a membrana do retículo endoplasmático liso. A gente observou, então, que essa membrana, essa bicamada lipídica, ela vai sendo incorporada de ácidos graxos e vão sendo sintetizados fosfolipídios em uma das lâminas da bicamada lipídica do retículo liso. Esse aumento de quantidade de fosfolipídios na lâmina externa do retículo liso promove, então, ativação de flipases, que são enzimas, que a gente já falou em outras aulas, que catalisam o movimento de flip-flop de fosfolipídios, que vão ser ativadas aqui no retículo liso com o intuito de misturar os fosfolipídios que são sintetizados na lâmina externa dessa bicamada e vão colocar eles misturados aqui de maneira mais ou menos homogênea na lâmina interna do retículo liso. Porém, do retículo liso vão brotar vesículas que depois de passarem pelo Golgi vão ser enviadas lá para a membrana plasmática, para, por exemplo, equilibrar os processos de endocitose que acontecem. Então, processos de endocitose consomem membrana plasmática. Então, a gente precisa ter processos de exocitose equilibrando, né, os processos de endocitose para que a célula não cresça muito e nem fique tão pequenininha que não consiga albergar todas as suas organelas. Só que quando essa membrana ela vai ser enviada lá para a membrana plasmática, ela chega na membrana plasmática e encontra uma membrana que tem assimetria. Então, se nós lembrarmos lá das nossas aulas de estrutura e propriedades de membrana, a gente disse que uma das características dessas membranas era de ser assimétrica. E aí chega lá do retículo endoplasmático liso uma porção lá, uma vesícula com uma membrana que tem a distribuição de fosfolipídios mais ou menos simétrica. E aí essa membrana vai ser incorporada, então, à membrana bicamada lipídica da membrana plasmática. E nessa região, então, por conta dessa desigualdade, ocorre a ativação de flipases, que de novo são enzimas misturadoras de fosfolipídios, que vão permitir, então, que lá na membrana plasmática esses fosfolipídios se organizem de forma a manter a assimetria da membrana plasmática, que é extremamente importante para a vida da célula. Uma outra função do retículo endoplasmático liso, que nós já falamos, é a função de síntese de hormônios esteroides. Os hormônios esteroides são derivados do colesterol e as enzimas necessárias para transformar o colesterol nos hormônios esteroides estão presentes nas glândulas, como a glândula adrenal e as glândulas sexuais. Além disso, o retículo endoplasmático liso permite a detoxificação
de compostos tóxicos, muitos medicamentos ou contaminantes ambientais, que são muitas vezes insolúveis e que têm a tendência de se acumular na célula e nas bicamadas lipídicas e não serem secretados. Cromo P450, que é responsável, por exemplo, por transformar drogas ou contaminantes insolúveis em produtos solúveis, mais fáceis de serem secretados e excretados pelo sistema celular e depois, obviamente, pelos órgãos do nosso organismo. Então, lá na citocromo P450, existem reações como essa mostrada nesse quadro, que é uma reação de hidroxilação, onde produtos insolúveis são hidroxilados e quando a gente insere um grupo hidroxila, a gente lembra que esse grupo hidroxila começa a conseguir fazer ligações de hidrogênio com a água, que é o composto químico mais abundante da célula. E isso permite, então, com que a célula consiga metabolizar esse composto e excretar também esse composto. E uma outra função que eu gostaria de destacar aqui, como a quarta função importante do retículo liso, é que o retículo liso é um reservatório de cálcio. O cálcio é um mensageiro secundário extremamente importante em diversas reações bioquímicas. E aqui nessa imagem eu estou destacando a principal função do cálcio numa célula muscular, por exemplo, que é o desencadeamento da contração muscular. Um potencial de ação de um neurônio motor numa célula muscular, a resposta intracelular é o aumento de cálcio. Ou seja, aumenta o cálcio que estava armazenado dentro do retículo liso. Certo, pessoal? Então, na próxima aula, nós vamos falar um pouquinho sobre o retículo endoplasmático rugoso. Muito obrigada pela atenção de todos e um abraço.